E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, o tema do vídeo de hoje, ele será sobre, ele está relacionado, né, com alguns vídeos que o Ezequiel Gomes tem feito, tá? O Ezequiel Gomes, ele é um ex-pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele permanece membro da igreja e ele tem feito alguns vídeos cujo resultado tem afetado a visão de muitas pessoas, né? De vez em quando eu acompanho alguns vídeos dele. Eu vou gravar aqui um comentário de forma respeitosa, tá? Em relação a algumas coisas, em relação a alguns resultados frente a algumas reflexões que ele faz. O Ezequiel Gomes, eu entendo que tem uma incongruência doutrinária em relação à forma que ele coloca alguns assuntos, e a minha preocupação são algumas pessoas que são afetadas pelas coisas que ele fala. Então, amigos, tem uma coisa interessante em relação a afirmações que promovem algum tipo de engano e a forma de se lidar com elas, né? O Ezequiel Gomes, ele fala muitas coisas que fazem sentido, mas, no meu entendimento, ele fala também algumas coisas que são perigosas e que não fazem sentido e não trazem algo de positivo para quem está escutando. Só que a grande parte das pessoas não tem um filtro, né? E o que acontece? Por que não há muitas pessoas que se dirigem aos vídeos dele para responder, para mostrar uma visão diferente? Eu compartilho com você agora, basicamente, uma coisa que permeia, tá, a grande parte da liderança adventista, e por que eles não fazem alguns vídeos respondendo ele. Há um conceito em que é melhor você se silenciar do que você responder e contra-argumentar, para que você não dê visibilidade. Só que o que acontece, meus amigos? Essa visão ela era muito forte, né, e fazia muito sentido no século XIX, tá bom? Onde a tecnologia, a internet, ainda não havia causado uma transformação muito grande no mundo. Hoje, qual que é a melhor forma? Isso eu estou compartilhando com vocês, logicamente aqui é o meu canal, estou compartilhando o meu pensamento com vocês, tá? Qual que é a melhor forma hoje de você tratar enganos e essas posições que trazem mais dúvidas do que certezas, que geram mais resultados negativos do que positivos, ou que trazem desconfianças em relação a algumas doutrinas que são sólidas dentro do Adventismo? Então, qual que é a melhor forma de você tratar com isso? É com informação, tá? No meu entendimento, hoje, no século XXI, com as mudanças que a tecnologia trouxe ao nosso mundo, a melhor forma de você tratar a desinformação é com a informação. Porque a desinformação não precisa mais da ajuda de ninguém para chegar às pessoas. A desinformação, ela, através da internet, ela adquiriu um poder muito elevado. Então, hoje, se você fala assim, não, eu não vou tratar daquele assunto porque eu não quero dar visibilidade para aquela pessoa. Você não precisa, ninguém precisa mais de você para dar visibilidade, porque a internet já faz esse papel, entendeu? Então, no meu entendimento, você trata desinformações e enganos com informação. E é interessante que esse tipo de trabalho, não é muito legal de ser feito. Não é uma coisa agradável, né? Mas é uma coisa que tem que ser feita, tá? Não pode deixar de ser feito. Então, assim, acompanhando ali, de vez em quando, acompanho os vídeos dele, eu vejo a reação de algumas pessoas, e algumas adventistas ainda, né? E por um lado eu fico assim, nossa, mas tá tendo uma influência negativa em relação à vida dessas pessoas, e essas pessoas não têm um filtro para poder enxergar a verdade, né? Então aqui é sim um vídeo com o objetivo de trazer uma segunda perspectiva aos posicionamentos do Ezequiel ali, claro que de forma mais resumida, eu não vou ficar fazendo um vídeo tão longo sobre esse assunto aqui. E aí outras coisas que eu vi ali no vídeo, né? Por exemplo, a reação de algumas pessoas, né? Ao assistir os vídeos dele, muita gente já está colocando em xeque se Ellen White é realmente inspirada ou não. Gente que é adventista.
tá? E aí já já eu vou falar um pouquinho para quem não é adventista, que eu sei que tem algumas pessoas que não são adventistas que acompanham aqui o canal, tá bom? Então um pouquinho diferente hoje, né, pessoal? Não tô de terno, não fiz a barba, o bigode, e tô com esse fone aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui, comentar com vocês. A vinheta do canal já está sendo produzida, tá bom? E depois eu vou providenciar um fone também para que o áudio do canal fique melhor, tá bom? Ao você assistir o canal. Então, pouco a pouco nós vamos aprimorando aqui a qualidade do canal, do som, do vídeo. Eu creio que a vinheta do canal vai ficar bem bacana, tá? Combinando com o nome Dose Teológica. E em breve, vou comentar um projeto com vocês aí, em breve a gente vai abrir um canal em inglês para começar a compartilhar alguns conteúdos em inglês também, tá bom? Bom, pessoal, mas vamos para o vídeo, né? Então, eu estava falando da reação das pessoas, né? Alguns já estão colocando em xeque a inspiração do Espírito e Profecia, sendo estes adventistas, e muitos os vídeos dele têm levado muitos a pensar que beber café é uma coisa diferente, né? Em relação à doutrina bíblica, em relação ao corpo, tá? Então, nós vamos, antes de tratar do aspecto adventista desse tema, que tem uma abordagem adventista, que é o que ele traz, amigos, eu vou falar um pouquinho do aspecto científico desse tema, tá bom? Depois a gente trata do aspecto teológico de forma, inclusive, mais resumida. Tudo bem? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Antes, deixa eu falar uma coisa importante aqui. A saúde nossa, a nossa saúde, do corpo como um todo, a nossa mente, a parte espiritual, o nosso corpo, que forma quem nós somos, uma coisa só, isso é um outro tema, né? Quando a gente vai falando de algumas coisas, surgem temas de oportunidade, mas eu vou focar no tema de hoje. Já veio na mente aqui falar tem gente que acredita na vida pós-morte, né? Mas isso é um outro tema, a gente pode tratar em outro momento. A saúde nossa, ela é composta, eu coloquei aqui as principais, tá? Os principais aspectos que estão relacionados com a nossa saúde, a parte espiritual, a nossa dieta, atividade física, o sono, a água, tá? Você tomar água de qualidade. E coloquei ali também, no lado esquerdo nosso, a parte social e as realizações que a gente faz na vida. Mas eu queria trazer o foco aqui para esses 5 itens: parte espiritual, a nossa dieta, exercício, sono e a água, tá bom? A água, nós vamos tratar disso em outros vídeos de forma mais profunda, né? pH, condutividade elétrica. A água tem o poder de alcalinizar o corpo, né? Como alguns pensam. Alguns falam, né? Toma água alcalina para poder alcalinizar o corpo. Não, meus amigos, isso não acontece de fato, pelo menos não há estudos científicos que comprovem isso. Porém, quando você toma uma água de pH elevado, isso influencia na absorção, tá? Na velocidade de absorção da água e das reações químicas do corpo. E isso traz, sim, muitos benefícios para o corpo. Tem a questão da condutividade elétrica e alguns outros compostos químicos, substâncias químicas na água que influenciam a saúde, na nossa saúde, e também a qualidade da água que nós tomamos. Nosso corpo a maior parte dele é feito de água, e um assunto extremamente importante para nós conversarmos. O sono, vou deixar por último. Dieta, extremamente importante. Exercício, já deve ter ouvido falar, né? Aquelas pessoas, não, se a pessoa fuma, mas faz exercício físico, é mais saudável do que uma pessoa que não fuma e não faz atividade física, né? É sedentário. Todo mundo, em algum momento, eu acho que já ouviu falar isso aí. Eu já ouvi, inclusive, um médico, uma entrevista, um doutor, né? Ele que fez essa afirmação numa entrevista com o Doug Batchelor, tá? Mas não é o tema de hoje também. A dieta é extremamente importante e a parte espiritual que influencia a nossa saúde. E, amigos, essas características, elas influenciam a nossa vida como um todo, tá? Em todos os aspectos. Sua capacidade de aprendizado, sua produtividade, sua saúde emocional, tudo que você faz. E quando você tem esses 5 aspectos de forma equilibrada na sua vida, é interessante que você se torna uma pessoa inabalável,
Em outras palavras, é isso, tá? De forma resumida, tá bom? Porque você tem uma vida equilibrada em todos esses aspectos e isso traz uma solidez emocional, isso traz uma solidez para as suas metas, para os seus objetivos e um equilíbrio para a sua vida, para as suas decisões, para a visão que você tem das coisas, que você se torna uma pessoa inabalável, tá? Então eu trouxe 5 pilares, poderia adicionar outros, mas eu trouxe ali para mim o que são os 5 principais, tudo bem? Mas nós vamos falar aqui de algo que afeta principalmente o sono, tá bom? E o sono, caros amigos que estão me assistindo e ouvindo, o sono, ele é difícil você falar de algo que seja sempre mais importante que outro pilar, tá bom? Porque a saúde ele é um todo. Se você faz atividade física, mas você não cuida da dieta, e, enfim, você não vai usufruir o máximo que você pode em relação ao sucesso que você pode ter, em relação à sua vida como um todo, né? Ao bem-estar que você vai sentir como um todo, ao equilíbrio que você vai sentir, não só físico, mas emocional, mental, espiritual. Então, quando tem alguma coisa desequilibrada, afeta todas as outras, tá bom? Mas tem um deles que, se eu pudesse colocar de forma a escalonar por prioridade o que seria o mais importante, eu certamente colocaria o sono, e o cientista do sono, Matthew Walker, o colocaria também, tá bom? O sono, meus amigos, quando ele é afetado, a vida da pessoa, ela fica desestruturada. O emocional da pessoa fica desestruturado. A produtividade da pessoa fica abalada. Os pensamentos, a saúde emocional, a propensão a doenças é aumentada de forma absurda. Absolutamente aumenta e muito a proporção de doenças. Para você ter uma ideia, eu gosto muito de ouvir o Matthew Walker, a gente vai falar um pouco mais dele depois, e ele comenta, né? Foi feita algumas pesquisas, né? E foram feitas algumas pesquisas. Ou eu não lembro se é só uma pesquisa. Eu creio que é só uma. Mas o ponto central que eu queria trazer aqui é o resultado da pesquisa que esse cientista do sono ele traz. Em algumas localizações, né, foram feitos esses estudos, e só o fato de mudar a questão do horário de verão, de aumentar e diminuir 1 hora, quando mudava e diminuía 1 hora de sono das pessoas, em média, devido à transição do horário de verão, esse fator contribuía e contribuiu, e houve um aumento de 25%, de 23% a 25%, aproximadamente 25% de aumento em problemas do coração e morte por problemas cardíacos. Ele comenta também, num contexto falando do homem, que pessoas que dormem 4 a 5 horas por noite, 4 horas por noite, os homens eles vão envelhecer aí de 10 a aproximadamente 10 anos, né? A qualidade, a sua vida, ele envelhece por aproximadamente 10 anos, né? Fala dos hormônios também, dos testículos, uma coisa assim, isso são alguns exemplos que eu estou trazendo que ele cita, mas eu poderia trazer outros aqui, porque o sono, ele realmente, a qualidade do sono afeta toda a nossa vida. Eu citei aqui alguns exemplos, a questão hormonal, a questão do envelhecimento e a questão de problemas cardíacos, que foram coisas que eu já vi esse cientista citar, né? Poderia falar outras aqui. Mas vamos falar agora sobre o café, né? E o Ezequiel Gomes ele tem falado que, né, o café, né, ele me parece que ele acha que o álcool tem problema sim, ele sempre bebe alguma cerveja lá no canal dele e fala que é sem álcool. Creio que ele acredita que não seja bom, né, beber café, o álcool, né, que seja pecado. Mas o café já ele fala que não tem problema, tá? E isso tem colocado dúvida em muitas pessoas sobre esse assunto. E nós vamos tratar um pouquinho desse assunto agora, falando sobre o café e falando principalmente na parte científica.
tá bom? Primeiramente, né, a parte científica, tá bom? Então, primeira coisa que eu gostaria de comentar, quais são as consequências de você utilizar o café? A cafeína, tá? Cafeína, é importante eu falar aqui. Primeiro, aumento da ansiedade, tá? E já a gente vai entrar nos porquês, mas a cafeína, se você é uma pessoa ansiosa, tem problema de ansiedade, saiba que a cafeína contribui e muito para que você jamais deixe de ter. E quando eu falo aumento da ansiedade, eu estou trazendo aqui no contexto de patologia, é aquela ansiedade excessiva, né? Não estou falando de uma pessoa que em alguns momentos possa estar ansiosa por alguma coisa, uma viagem, não é esse tipo, tá? É aquela ansiedade realmente doentia, né? Que se torna uma patologia. Então, nesse contexto, a cafeína contribui para sofrimento de ansiedade excessiva. Tá? A desestabilização do sono, né, contribui fortemente para isso. Sabe aquelas pessoas... A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Deixa eu citar todas as consequências primeiro. A dependência química, ela, né, é viciante. Aqueles que utilizam café podem confirmar aqui, né? Você vai confirmar aqui com certeza. Eu tenho amigos que tomam, pessoas que tomam café e eles mesmos falam que sentem a necessidade, não conseguem ficar sem, tá? Então, e o efeito da caffeine crash, tá? É um efeito que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses 4 itens aqui, correlacionados com os 4 itens também aqui da esquerda. Tá? O Matthew Walker, ele é um cientista do sono, tá? Mais de 20 anos aí estudando sobre o sono. Ele escreveu o livro Por que Dormimos. Eu recomendo fortemente que você leia esse livro para que você entenda a dimensão dos efeitos, a importância de você dormir, né? Dormir bem, ter uma noite restauradora de sono, tá? Isso aí deveria ser uma coisa inegociável para nós, porque de tudo o sono é o mais importante, tá? A gente vai falar um pouquinho agora também sobre os benefícios do café. É interessante que o café, quais são os benefícios da cafeína? Do café? São exatamente os antioxidantes que ele tem, e não a cafeína que ele possui. Tá? Os polifenóis, tem um outro, eu anotei aqui, não cheguei a ver a tradução para o português, deixa eu verificar se eu anotei aqui. Eu não estou achando aqui. Eu vou dar uma pausa aqui, amigos, para ver se eu acho. Só um minutinho. Eu achei, viu, meus amigos, aqui, eu anotei. É um ácido. Puxa, eu achei aqui onde fiz minhas anotações, mas eu não achei aqui o ácido. Tem uma outra coisa que ele tem de bom também. Mas eu vou falar aqui dos antioxidantes, né? Achei. Chama chlorogenic acids, tá? Chlorogenic acids, eu não pesquisei isso aqui a fundo, tá? Mas a questão dos antioxidantes, a gente sabe que é bom, anti-envelhecimento e traz uma série de benefícios para o corpo, para a saúde, né? Os polifenóis. Então, essas são as substâncias que trazem benefícios para o corpo, tudo bem? Agora, é interessante notar que para você ter acesso a esses benefícios, você não precisa usar o café. Tem uma série de alimentos que não tem cafeína, inclusive o café descafeinado, que você pode ter os benefícios dos antioxidantes, né? Então, você não precisa tomar o café para ter o benefício daquilo que tem no café, ok? Se você quer o benefício dos polifenóis, dos antioxidantes, do chlorogenic acids, não sei se eu estou pronunciando certo, não pesquisei essa palavra, você pode utilizar os alimentos que tem isso, tudo bem? Outra coisa, vamos falar um pouquinho agora da química do sono, e aí vai responder algumas perguntas dos malefícios que o café tem em relação quando a gente estuda a química do sono. Tem um processo que ocorre na parte central do nosso cérebro, que o resultado, ou eu diria, o desdobramento dessas reações químicas que estão relacionadas com os neurônios do nosso cérebro se chama adenosina,
Tá? Então o processo de combustão, ou de queima de energia, ou de reações químicas dos neurônios, né, o processo ali de combustão que acontece no cérebro, talvez combustão, não sei se seria a melhor palavra que ia ser utilizada, mas é a que eu estou utilizando, mas o resultado, tá, o desdobramento dessas reações químicas é a produção na parte central do cérebro da adenosina. Tá? E a adenosina, meus amigos, ela é responsável por fazer você sentir uma pressão do sono no fim do dia. E você já chegou ali 9, 10 horas da noite, ou 11, e você sentiu uma vontade de dormir? Aquela pressão, sabe? Nossa, cara, que vontade de dormir. Você já sentiu essa pressão do sono? Isso é feito pela adenosina, que é um desdobramento das reações químicas dos neurônios, tá bom? E aí, durante o dia, essas reações químicas vão o desdobramento dessas reações, um deles é a produção de adenosina, e o acúmulo de adenosina no seu cérebro vai causando essa sensação de cansaço em você, que você sente. E aí, o que acontece? Como o seu corpo, quando você dorme, o seu cérebro tem alguns receptores de adenosina, o seu corpo tem, agora eu não me lembro se esse receptor fica no cérebro. É uma informação que eu não me lembro agora. Mas o seu corpo, e eu acredito que fica no cérebro o receptor, mas o seu corpo ele tem esse receptor de adenosina. E o que acontece? Quando você dorme, né, é feita uma limpeza dessa adenosina. É muito bonito isso, né? E aí você acorda, cara, o outro dia animado, entendeu? Para um novo dia, restaurado, descansado. E eu acho que assim o som fica melhor. E aí, o que acontece quando você toma? Vamos dizer que você chega ali 8 horas da noite, né? Você fala assim, cara, preciso trabalhar aqui até 10, 11, tô cansado, vou tomar aqui uma xícara de café. O que acontece? Por que você que estava sentindo a pressão da adenosina na sua mente, você começa na hora que você toma, um pouco tempo depois ali, você sente que está renovado, que está cheio de energia. Será que você realmente, né, o café te deu uma ingestão de energia? Não, não deu. O que a cafeína faz, que está presente no café? Ela bloqueia o receptor de adenosina. E ao bloquear o receptor de adenosina, corta a sensação de cansaço que você estava sentindo. Então ela não te proporciona energia. E somado a este fator, você agora está desperto, pensando que está cheio de energia, não está cansado, o seu corpo, a sua mente está cheio de adenosina, lotado de adenosina, você está cansado, ela não saiu dali, e você continua produzindo mais adenosina. E vamos dizer que você ficou até 2, 3 da manhã e tomando mais cafeína, injeta cafeína no corpo. O que acontece em determinado momento? Né? Acontece o que... antes de falar da caffeine crash, acontece um fenômeno interessante. Isso ocorre como consequência, mesmo que você venha a dormir ali 5 horas da manhã, ou 3, ou meia-noite, você dorme, mas o seu receptor de adenosina está bloqueado. E a sua noite, ela não tem a mesma qualidade que poderia ter se você não tivesse consumido, e você não é restaurado como você deveria ser, pela capacidade de restauração do sono, você não é restaurado. E aí você acorda e não acorda bacana. Você acorda e parece que passou um trator em cima de você e você continua cansado. E aí você fala assim, você entra num ciclo vicioso.
tá? E aí você entra num ciclo vicioso, e aí você fala, vou tomar corda e já tomo uma xícara de café. Por quê? Porque o seu corpo está lotado de ATP. E aí você não foi restaurado, você ingeriu mais cafeína, mais bloqueio do receptor, e aí você passa o dia. Chega à noite, mais café para você aguentar trabalhar até um horário, e aí você entra nesse ciclo vicioso em que você não dorme direito, o seu corpo está lotado de adenosina, porque não é limpa essa adenosina, e por diversos momentos acontece no seu corpo, em algum momento, quando você não aguenta mais, e às vezes tem gente que dorme em qualquer lugar, porque o corpo, ele pede, ele está cheio de adenosina, acontece a caffeine crash, tá? Que é quando é aquele acúmulo de adenosina, e aí os receptores são liberados, e aí aquela sobrecarga de adenosina vai diretamente ali para vão para os receptores, né? Isso ocasiona uma série de coisas negativas para o seu corpo, tá? Outras coisas negativas que ocorrem no corpo ao consumir cafeína é o aumento do cortisol, tá? O aumento do cortisol, que também é uma das coisas que favorece ali, o aumento do estresse, tá? Então, o aumento do cortisol, aumento do estresse, aumento da ansiedade, tá? Em inglês lá, o cientista chamou de anxiogenic, né? Anxiogenic. Não estudei esses termos, tá? Mas, enfim, o aumento da ansiedade, ele acontece por uma série de fatores também relacionados, inclusive, ao distúrbio do sono, à disrupção do sono, da qualidade do sono. Então, a pessoa ela começa a ficar mais ansiosa. Aí, como afeta o sono dela, afeta a produtividade, afeta a estrutura emocional, afeta as conquistas, afeta a capacidade de aprendizado, a capacidade de estudo, e afeta, amigos, afeta tudo na vida, tá? Afeta até a sua forma de se relacionar com as pessoas. E isso é uma coisa que vai trazer uma série de coisas negativas para você no longo prazo, fora os aspectos do curto prazo. Tudo bem? Inclusive o álcool, ele é também ele é professor na Universidade de Stanford, o Andrews Huberman. Ele tem um vídeo, né? Ele comentando, ele traz assuntos de pesquisa e conversa com vários cientistas também sobre diversos assuntos. E um dos assuntos que ele já tratou foi a questão do consumo de álcool, ainda que seja um copinho no final de semana. Tem estudos que comprovam aumento na produção de cortisol de pessoas que consumem, mesmo que em baixa quantidade, álcool. Então, essas substâncias, a cafeína, o álcool, é difícil falar qual que é pior, porque, logicamente, eles têm danos significativos, mas que são danos diferentes para a sua saúde. Mas o café faz bem. Sim, o café tem coisas que ele faz bem, né? São os antioxidantes, e esse chlorogenic acids, que eu não pesquisei a fundo isso aqui, mas esses dois itens aí você tem acesso, você tem como consumir essas substâncias em outras coisas, não precisa utilizar a cafeína. Não, logicamente, pessoal, vamos ser sinceros aqui, tá? Essa questão da cafeína aí o pessoal usa porque quer ficar acordado mesmo. Ninguém toma café por causa do antioxidante, vai tomar suco de uva puro. Se você quer antioxidante, vai comer salada ou fazer outras coisas, né? Enfim, mas o pessoal usa, não é por causa do antioxidante, não. Usa o café por causa da cafeína mesmo. Deixa eu sentar direito aqui. Então, pessoal, a gente estava falando aqui, né? Outra coisa importante, né? O cytochrome P450. Né? O que substância é essa? Essa é só uma curiosidade que eu trago aqui, porque a cafeína, tem um tempo de vida para ela ser expulsa do seu organismo. Né? Aí você fala assim, mas se eu fazer ingestão do café, da cafeína, de quanto tempo vai demorar para os meus receptores serem liberados? Né? É aproximadamente 6 a 8 horas, segundo alguns estudos em adultos, mas dependendo, isso varia de pessoa para pessoa. Então tem alguma questão também da meia-vida,
e algumas questões que ele comentou que mudam essa expulsão dessa substância em algumas pessoas, esse metabolismo, né, dessa substância até liberar o corpo disso, muda em algumas pessoas. Então isso varia, tá? Não é uma coisa assim fixa para todo mundo. E a capacidade de produção também dessa enzima é diferente nas pessoas, né? A capacidade de produção, e acaba que ocasiona essa variação, tá bom? Mas, e outra coisa interessante, eu estava assistindo uma entrevista dele com o Andrew Silberman, né? E se você tem muita entrevista dele na internet, você pode pesquisar esse assunto. O que eu percebi, né? No início, o Andrews, o Matthew Walker, quando ele descobriu os efeitos da cafeína, né, no corpo, ele tem até um estudo da NASA lá sobre vários tipos de droga, e as aranhas que fizeram as teias, né, e aquela que fez a ingestão da cafeína, você vê a teia dela toda desconstruída, sabe? É uma coisa assim absurda, né, os efeitos na pesquisa que foram feitas com algumas drogas, tipo anfetamina, cafeína e outras, né? E o Matthew Walker, quando ele começou a descobrir todos os efeitos da cafeína, ele comenta numa entrevista, né? Ele saiu para alertar o mundo, só que ele foi muito ferro e fogo, assim, que ele sentiu pressionado porque é uma das substâncias mais consumidas no mundo, né? Quase todo mundo hoje consome café, cafeína, bebidas estimulantes, mate, e ele, então, eu percebi uma mudança, né? Uma mudança de postura. Muitas pessoas advogam a posição de você ingerir só um pouco ali em algum horário da manhã, ou no máximo até 3 da tarde, porque daí até o fim do dia já vai, tipo assim, não vai comprometer, né? Não vai comprometer não trazer nenhum tipo de comprometimento à sua saúde, tá bom? Esse é o posicionamento, pelo que eu percebi, assim, um posicionamento que eles têm advogado, e que o Matthew Walker começou a advogar depois que ele viu que as pessoas meio que não aceitaram as descobertas que ele fez, né? E ele foi muito contundente no início, quando ele estava descobrindo. Ele meio que falou assim: mas eu não vou conseguir mudar o mundo. E parece que ele começou já que eu não consigo fazer com que eles vivam o ideal, e ele sabe que o ideal é esse, ele comenta várias vezes, né? Ele tenta ajudar as pessoas pelo menos a diminuir o consumo, ou tomar mais na parte da manhã ali, ou, né, no fim do dia. No fim do dia não, ali até 3 da tarde, 2 da tarde. Então essa é a substância, tá? O tempo de vida dela, o tempo de vida no corpo dessa substância é mais ou menos de 6 a 8 horas até a substância ser expulsa do organismo, mas tem essas variações. E agora eu falei aqui de forma mais resumida, evidentemente. Eu estava até pensando, se for necessário, você achar bacana, eu posso trazer alguns estudos mais profundos, falando de forma mais científica sobre o assunto, tá? Agora vamos falar um pouquinho, eu falei da parte mais científica, né? Do que acontece no corpo, relação, assim, de coisas parecidas que o álcool também proporciona em relação ao nosso corpo, em relação ao cortisol, por exemplo. E difícil falar o que é pior, né? Se é o álcool, se é a cafeína, mas eu acho que a cafeína ela traz um prejuízo mais individual. O álcool possui um prejuízo não só individual, mas ele afeta também muitas pessoas à sua volta, né? Ainda que o café também, porque ele afeta a saúde emocional da pessoa, que afeta com quem está convivendo com essa pessoa, a ansiedade, enfim, é difícil você falar o que é pior, tá? Mas eu diria ainda que o álcool é pior, na minha opinião. Agora vamos falar um pouquinho aqui do aspecto, numa perspectiva sobre o adventismo, tá bom? O Ezequiel Gomes, a forma que ele abordou o assunto colocou em dúvida, inclusive, a inspiração do Espírito de Profecia na cabeça de muita gente, tá? Pessoas que comentaram lá, que eu vi, né? Estou até em dúvida se essa mulher era realmente inspirada, porque a postura e a forma como o Ezequiel Gomes trata o Espírito de Profecia realmente coloca em dúvida se ele é inspirado, né? É tipo assim, ele é inspirado, só que eu seleciono o que é e eu seleciono o que não é. É mais ou menos assim. Aqui a gente não, a igreja e ninguém advoga. É interessante notar que os críticos da igreja adventista, e principalmente do Espírito de Profecia, Ellen White, eu estou falando aqui, amigos, eu sei que tem gente não adventista me assistindo,
eu estou falando aqui numa abordagem mais no contexto adventista, tá? E aí eu comento sobre algumas críticas que existem no meio fora do adventismo em relação aos adventistas, que eles projetam sobre nós algo que nós não falamos. Isso aí acontece muito. E uma das coisas que eles projetam é uma infabilidade. Infabilidade. Meus amigos, eu acho que eu falei errado aí, mas eu não vou cortar, não. Você pode brincar comigo aí, não tem problema. Isso mostra que eu sou ser humano. Eu erro também. Viu? Infalibilidade. Tá? Acho que eu falei correto agora. Então, alguns projetam essa infalibilidade no espírito de profecia e nós não fazemos isso. Tá? Nós não cremos que o espírito de profecia é infalível. Tá? Nem os profetas bíblicos são infalíveis. Nenhum ser humano é infalível. Tá? O processo de inspiração, eles projetam na nossa crença como se nós acreditássemos que o projeto de inspiração de um profeta é assim, o profeta, ele é como se ele morresse, a parte humana dele ficasse 0% e agora só Deus vive dentro dele e ele não tem mais a parte humana dentro dele. Alguns pensam que a gente projetam em nós essa crença, mas nós não acreditamos assim, tá? Então os profetas, eles erram, tá? Eles erraram e eles não são infalíveis, tá bom? O único que é infalível é Deus. Tudo bem? E a mensagem de saúde dada pelo Espírito de Profecia, da Reforma da Saúde, é uma mensagem inspirada por Deus. Os conselhos trazidos ali. E eu me sinto privilegiado de, essas descobertas da ciência nos últimos 20 anos, principalmente na minha perspectiva, que eu conheço o Matthew Walker, que é um cientista do sono, de mais de 150, 160 anos atrás, Deus trazer a informação para nós adventistas, a recomendação de que nós não utilizássemos mate e cafeína, porque faz mal para a nossa saúde, assim como o álcool também. Tá? Eu, particularmente, me sinto privilegiado de ter tido acesso a essas informações, porque a doutrina da Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós devemos cuidar do nosso corpo o máximo que nós pudermos, porque ele habita em nós. E ele não só habita em nós, mas ele se comunica conosco através da nossa mente. Se você tem um corpo doente, uma saúde frágil, você vai ter uma mente frágil, uma compreensão debilitada da vontade de Deus. Você não vai alcançar o máximo que você poderia no aspecto espiritual. Por isso que esse é o objetivo de cuidar da saúde, não é viver mais. Viver mais pode acontecer ou não. Né? Você ouviu aí gente que fala, tal pessoa cuidar da saúde, morreu com 50 anos. Pode, eu tento cuidar da saúde, posso morrer com 50, posso morrer, sair aqui, acontecer alguma coisa, morrer por motivos de saúde ou não. Isso aí pode acontecer, mas o objetivo principal de cuidar da saúde é porque nós somos templos do Espírito Santo, né? Então, a cafeína, como o álcool, como o fumo, são coisas que aqueles que querem seguir a Bíblia devem deixar de lado. Devem deixar esse vício de lado. Porque essa é a vontade de Deus para os filhos que querem seguir a Bíblia e para os seus filhos, na verdade, né? Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, que eles cuidem da saúde, que eles cuidem do templo do Espírito Santo. E hoje nós sabemos disso pela ciência, que nós não devemos fazer a ingestão de cafeína. Agora, se você quiser fazer a ingestão de cafeína, sendo você adventista ou não, você pode fazer, você é livre. E aqui eu não estou falando que se você fizer a ingestão de cafeína ou não, você vai para o inferno, tá? E beber café é pecado? Bebida alcoólica, né? Você fazer uso de bebida alcoólica é pecado? Você fumar é pecado? Sim, tá? Na visão adventista do sétimo dia, é pecado. Na compreensão bíblica que nós temos da doutrina do cuidado com o templo do Espírito Santo, é pecado. Desculpa. E eu não estou aqui dizendo que quem faz ou deixa de fazer é melhor que o outro, tá, amigos? Abaixo de Deus, a humanidade, ela está em pecado e todos, a Bíblia fala que todos estão em pecado. Não tem ninguém melhor que o outro, tá bom? Tem pessoas que se acham melhores que outras. Essas pessoas, eu pelo menos sinto compaixão delas, né? Você deve sentir compaixão de quem
tem esse tipo de pensamento, se acha melhor que o outro. A humanidade está em pecado e destituída está da glória de Deus, como diz a Bíblia. O que nós precisamos? Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, da salvação de Jesus. E então, meus amigos, essa discussão, né, eu me sinto privilegiado e abençoado particularmente por ter tido essa revelação mais de 150 anos atrás, mas nem estava vivo ainda, mas na minha época, né, eu já não tive problema com esses tipos de vícios. Por quê? Por devido a essas orientações que eu já tive desde o início, né, da minha vida. E isso certamente me abençoou a minha saúde, abençoou a minha produtividade, abençoou a minha capacidade de aprendizado, me abençoou no meu trabalho, nos meus relacionamentos, me abençoou como um todo, como pessoa. Porque quanto mais saudável você tiver uma mente saudável, um corpo saudável, você vai ter um resultado à sua volta que vai ser melhor do que se você não tivesse essa saúde, entendeu? E Deus quer que você seja saudável, assim como diz na Bíblia, né, que vá bem a tua alma, assim como vá bem o teu corpo, a tua saúde, que vá bem tua vida espiritual, assim como vai bem o teu corpo, a tua saúde, a tua alma, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês. O Ezequiel Gomes, não sei se ele vai assistir esse vídeo aqui, tá? Mas você que acompanha o Ezequiel Gomes, fica aqui uma segunda perspectiva, tá? Sobre o vídeo que ele trouxe, para que você tenha essa outra visão, principalmente aqueles que olham, né, e acreditam em tudo que ele fala. Eu, pelo menos, se não me engano, eu estou inscrito no canal dele, de vez em quando eu acompanho os vídeos dele, com parcimônia e sempre aplicando um filtro, evidentemente, pois acho que muitas coisas que ele traz, a forma que ele faz, infelizmente, não é a forma adequada, não é a forma correta, e tem causado, no meu entendimento, mais prejuízo à verdade do que benefício, tá bom? Infelizmente. E é isso, meus amigos. Deixa eu ver se faltou aqui alguma coisa, acho que não. Deixa eu olhar aqui no meu script se tem alguma coisa que eu não falei com vocês. Acho que eu conversei com tudo sobre vocês que eu queria para hoje. Tudo bem? Tem aí nos projetos do canal, tem vários assuntos, vários vídeos ainda para gravar. É só o começo do projeto, pessoal. Tá bom? E a expectativa tá grande para o nosso canal em inglês. Vai ser o mesmo nome, tudo bem? Theologian Dose, né? Mas se alguém criar antes, eu faço um outro, né? Eu coloco um número na frente, não tem problema. Vou analisar ainda o nome certinho, como é que vai ser. E é isso, meus amigos, tá bom? Um abraço para vocês, foi uma alegria estar aqui com vocês novamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando aqui, aqueles que começaram a acompanhar o nosso canal faz pouco tempo, o propósito aqui do canal é falar sobre várias coisas, tá? Nós vamos falar sobre filmes, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre sempre com uma perspectiva bíblica, e vamos falar também sobre assuntos relacionados à saúde, sobre história e sobre a Bíblia. Vocês sabem que os estudos que eu mais gosto são os estudos expositivos da Bíblia, né? Vocês sabem. Ainda que tem um vídeo aí que eu fiz, foi quase 2 horas, tem quase 800 ou 900 visualizações, e o pessoal gosta mais desses vídeos resposta, mais dessas interações, né? Eu gosto também, mas os que eu mais gosto são os estudos expositivos da Bíblia, tá bom? Mas enfim, eu vou fazendo todos e aí você vê se faz sentido para você, assiste aquele tema que você gostar, beleza? Um abraço, tá? E terminando aqui o título do vídeo, né? Isso aqui é importante eu ressaltar. Por que eu acho, eu não falei muito sobre isso, né? Por que eu acho que é incongruente a postura do Ezequiel Gomes? Não sei se ficou claro aí já no vídeo, mas só para terminar. Primeiro, né? Ele fala que Ellen White é inspirada, só que ele que determina o que é inspirado e o que não é, tá? Então fica meio complicado isso, né? Você tem que acreditar que ela é inspirada ou você fala que ela não é, né? Logicamente, não significa que ela não era um ser humano. Não significa que
tudo, ou 100% daquilo que ela fala que ela não pode, em algum momento, ter expressado coisas que estavam relacionadas à parte humana dela. Claro que isso... inclusive, o processo de inspiração, quando a gente estuda ele, que é um outro tema, a parte humana está relacionada, tá? Porque Deus usou vasos imperfeitos para comunicar a sua vontade aos homens. Mas esse é um outro tema que nós vamos estudar mais para frente. E por que é incongruente, né, essa postura do Ezequiel? Porque ele coloca em xeque muitas coisas que eu já vi em outros vídeos também, algumas posturas dele em relação aos escritos dela, demonstra isso, né? E aí é natural ver pessoas que acompanham os vídeos dele começarem a desacreditar também o Espírito de Profecia, porque é o fruto, né? O fruto do trabalho dele tem sido esse, em grande parte, tá? E outra coisa, eu acho que é isso, pessoal. Hoje foi mais uma conversa, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenha contribuído aí, tá? Para essa discussão. Fica aqui o meu abraço para cada um de vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.